Apesar de ser considerado um crime inafiançável e que não prescreve, o racismo ainda faz milhares de vítimas aqui no Brasil. Em um caso recente, candidatas negras de um concurso de beleza foram vítimas de agressões em um aplicativo de mensagem. O sonho de se tornar modelo fez com que 180 jovens se reunissem neste shopping do Distrito Federal para participar de um concurso e uma série de oficinas. 32 foram selecionadas. Mas o que deveria ser um final de semana de aprendizado se transformou em revolta. O motivo são estes comentários racistas feitos por 3 adolescentes e um adulto em um grupo do WhatsApp. Eles se referiam de forma agressiva às fotos das participantes negras do concurso. Rapidamente as publicações se espalharam pela internet e ganharam repercussão nacional. Com as provas, os organizadores foram à delegacia registrar um boletim de ocorrência. O caso passou a ser investigado como crime de racismo. Ele é inafiançável e imprescritível. O crime foi realmente caracterizado como racismo e não injúria racial, porque geralmente o que acontece muito, esse tipo de atitude, ser caracterizado como injúria racial e acaba tendo uma pena muito branda, acaba não acontecendo nada, na verdade, vamos dizer assim, né? A justiça ainda muito fala em relação a isso. Esta advogada explica que o racismo e a injúria racial são crimes diferentes, já que um atinge a coletividade e o outro indivíduo vítima das ofensas. O procedimento foi correto. E o mesmo procedimento vale para a injúria racial, que é aquele xingamento que a gente está acostumado a ver por aí, em que a pessoa deve reunir o máximo de provas que ela tiver, principalmente testemunhal, se gravou, se foi uma ofensa pela internet, então fica mais fácil ainda, você grava e leva, mas é importante que as pessoas realmente denunciem, vão à delegacia, registrem boletim de ocorrência, para que dê prosseguimento para isso, para que um dia as pessoas entendam que isso é um crime, que não é simplesmente falei, pronto, acabou e não tem nenhuma consequência, e que elas vão responder por isso perante a justiça. E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o advogado criminalista Radan Akai. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Para começar essa conversa, explica para a gente a diferença entre injúria racial e racismo. São coisas bem diferentes. Bom, é o seguinte, há muita confusão entre o conceito de racismo e preconceito e discriminação racial. O racismo dá ideia, é uma expressão que dá ideia de teorias, de crenças, baseado na hierarquia de raça, então a superioridade de raça. Isso está muito ligado à nossa cultura, não tem como separar isso da história do Brasil. E a discriminação, ela está ligada com a violação da diferença da igualdade, o princípio da igualdade. O que é? Você discriminar pessoas, separar, distinguir pessoas uma da outra em razão do credo, da raça, do sexo, credo religioso, do trabalho. Então, nós temos que delimitar o que uma expressão quer dizer e a outra. E as punições são diferentes também? São. A lei do racismo, há uma lei própria, especial, 7716 de 89. Enquanto que o crime de injúria racial ou injúria preconceituosa está previsto no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. Agora vamos fazer uma linha do tempo, porque avançamos muito, né, nessa seara no que diz respeito à legislação, né? Traça um panorama rapidamente do que tínhamos no passado e o que alcançamos hoje. É importante para o brasileiro entender que a prática do racismo em si ela é muito antiga. Se a gente olhar na linha do tempo, na época do Hitler, ele provocou uma guerra em razão de uma raça. E no Brasil, voltando para o Brasil, na época das codificações, das ordenações filipinas, nós tínhamos na legislação, no Código Criminal, a obrigação das pessoas judias e dos mouros andar com uma fantasia, com os adereços. E se não andassem, eram punidas. Isso era uma forma de se colocar superior a outras raças. Então, daí, o Brasil, em 1830, criou o seu Código Penal próprio, que foi o primeiro Código Penal. E nesse código também havia práticas discriminatórias. Tá? E 1890, que foi o Código Republicano, também tinha algumas práticas preconceituosas. Por exemplo, mendicância, vadiagem, tá? Era uma discriminação também religiosa. Então, nós temos que olhar essa linha do tempo, porque a lei de racismo, 7716 de 89, ela é oriunda de um fato que aconteceu na década de 80 com o motorista do Afonso Arinos. O motorista dele levou ele a um restaurante e foi proibido de entrar. Então, a partir daí, surgiu uma grande discussão sobre a prática do racismo. Foi a primeira tipificação propriamente dita no ordenamento brasileiro.
avançamos, devagarzinho a gente consegue alcançar aí Exatamente. bons resultados, né? Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é curto, esse assunto rende mais informações e esclarecimentos, mas fica para uma próxima. Obrigado pela participação. Obrigado, doutor, pela participação. Eu que agradeço.